Olá, seja muito bem-vindo a Teleaulas. Estamos dando aqui com uma continuidade com a resolução das nossas questões de Química da Universidade Eduardo Mondlane do ano de 2018. E nesta aula vamos resolver a questão número 21. A questão número 21 deste exame diz o seguinte: o mesetileno é um hidrocarboneto encontrado no petróleo bruto. Tem a fórmula empírica C3H4. Foi determinado experimentalmente que sua massa molecular é de 120,19 unidades de massa atômica. A sua fórmula molecular será... Então, é para nós escrevermos a fórmula molecular a partir da fórmula empírica dada. Então, a primeira coisa que você deve saber é a diferença entre uma fórmula molecular e uma fórmula empírica. Uma fórmula molecular é qualquer fórmula química. Se nós tivermos, por exemplo, esta fórmula aqui é uma fórmula molecular de açúcar. Então, qualquer fórmula química que apresenta aí elementos e seus números, índices aqui que vão representar os átomos, né? É uma fórmula molecular. Por exemplo, a água também, né? A água é uma fórmula molecular, porque nós temos aqui elementos com seus números, né, de átomos. Então, o que pode ser uma fórmula empírica? Uma fórmula empírica é uma fórmula reduzida, né, da fórmula molecular. Mas como assim? Por exemplo, neste caso, né, eu tenho aqui esses números de átomos, 6, 12, 6. Veja que esses números de átomos, existe o menor divisor comum entre 6, 12 e 6. Existe, que é o próprio 6. Então, eu poderia reduzir, né, esta fórmula escrevendo como C. Eu vou dividir este menor divisor comum com esses números. 6 por 6 dá 1. Então vou escrever aqui apenas carbono. Depois aqui 12 por 6 dá 2. Então vou escrever aqui H2. Depois aqui tenho 6. 6 por 6 dá 1. Vou escrever aqui apenas oxigênio. Então esta aqui é uma fórmula empírica. É uma fórmula reduzida desta fórmula molecular. Então toda fórmula empírica é uma fórmula reduzida da fórmula molecular. Neste caso da água, não é possível escrever a fórmula empírica, porque esses números 2 e 1 que nós temos aqui, né? E 1 que nós temos aqui, não é possível acharmos o MDC, o menor divisor comum, diferente de 1, né? Então, esta mesma fórmula, né, representa uma fórmula molecular e representa também uma fórmula empírica. E veja que toda fórmula empírica é uma fórmula molecular, porque nós temos aqui também elementos com seus números de átomos. Então, toda fórmula empírica é uma fórmula molecular, mas a fórmula empírica é uma fórmula reduzida da fórmula molecular. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 2, né? Ou seja, se tivéssemos aqui uma molécula de peróxido de hidrogênio, né? Este aqui é o peróxido de hidrogênio, nós poderíamos reduzir. Nós temos aqui 2, né? Eu poderia dividir esses números aqui por 2 e ter uma fórmula reduzida apenas esta fórmula aqui. Ou seja, aqui tenho 1. Eu dividi este 2 por 2, 2 por 2. Tenho aqui 1. Então, esta fórmula aqui, H e este O, é uma fórmula reduzida desta aqui. Então, espero que já tenha percebido a diferença entre uma fórmula molecular e uma fórmula reduzida, não é? Agora, a nossa questão nos dá uma fórmula empírica. Então é para nós encontrarmos a fórmula molecular. E qual é esta fórmula empírica aqui? A nossa questão dá é o mesetileno, o C3H4. É para nós encontrarmos o que? A fórmula molecular.
Veja que nas nossas alternativas, nós temos a alternativa A, temos o próprio mesetileno. Agora, se nós considerarmos estas nossas alternativas, vamos verificar que a alternativa B e D, se nós reduzirmos aí, acharmos o MDC desses números aí, vamos obter esse C3H4. Vamos obter esta fórmula aqui. Então, eu não posso ir diretamente, ou seja, eu não posso levar estas fórmulas moleculares e reduzir. Veja que aí foi dado um dado que diz foi determinado experimentalmente que sua massa molecular é de 120,19 unidades de massa atômica. Ou seja, a massa molecular deste mesetileno é igual a quanto? É igual a 120,19 unidades de massa atômica. Então, este aqui é o nosso dado que fornecerá aí no nosso problema. Então, nós devemos fazer alguns cálculos para nós termos aí a nossa fórmula empírica. Então, em que vai consistir esses cálculos que nós vamos efetuar? Primeiro, nós temos esta fórmula empírica, que está a pedir para nós encontrarmos a fórmula molecular. Então, a fórmula molecular vai ser dada da seguinte forma. Nós teremos aqui este C3, multiplicado por um certo número N. Depois teremos o quê? O H4 também multiplicado por um certo número N. Ou seja, aqui simplesmente devemos encontrar este N que vai multiplicar com esses átomos aqui, 3 vezes N, 4 vezes N. E através disto nós vamos ter a nossa fórmula molecular. E como é que nós podemos encontrar o N? Neste caso, o N vai ser igual ao quê? A massa molecular. Eu vou escrever aqui MM, mas esta massa molecular é experimental. Experimental. Aí temos esta nossa massa molecular experimental dada. Então, vamos levar esta massa experimental e vamos dividir com a massa molecular, a massa molecular real. Então, a massa molecular real nós devemos encontrar. Devemos encontrar a massa molecular real deste C3H4. Então, se nós encontrarmos o MC3H4, vamos ter, assista aí a aula onde eu explico sobre cálculos estequiométricos. Então, você deve saber como calcular massa molecular de um certo composto. E nós dissemos que a massa molecular é simplesmente fazer a soma das massas atômicas de cada elemento. Então, nós vamos fazer aqui a soma dos átomos de cada elemento. Aqui temos 3 átomos de carbono. Então, vamos multiplicar 3 vezes qual é a massa atômica do carbono. A massa atômica do carbono foi dada no problema, que é 12, E vamos somar com... Aqui temos 4 átomos de hidrogênio, então vamos multiplicar 4 vezes a massa atômica de hidrogênio é 1. Então aqui simplesmente vamos resolver esta expressão, 3 vezes 12 dá 36. 36 mais 4. E 36 mais 4 dá 40, 40 unidades de massa atômica. Então, esta aqui que é a massa molecular real. E esta aqui é a massa molecular experimental. Esta aqui foi obtida experimentalmente. Fez experimentos e verificou-se que este mesetileno possui esta massa molecular. Mas na realidade, a massa molecular do mesetileno é de 40 unidades de massa atômica. Então, o que é que nós podemos fazer? É levar a massa experimental e dividirmos por a massa real para obtermos este N. Então, nós teremos aqui N, igual experimental é de 120,19. Dividir por a massa molecular real, que é de 40.
Então, se nós dividirmos aqui o 120,19 com 40, vamos obter um número decimal. Então, nós podemos simplesmente aproximar, pois no exame nós não teremos máquina calculadora. E nós temos aqui divisão de números decimais. Então, neste caso, nós podemos aproximar este número de cima. O 120,19 é aproximado a 120,2, né? Que também é aproximado a 120. Então, nós podemos simplesmente escrever aqui 120 dividir por 40. Daqui nós podemos dividir o 120 por 40. Eu posso cortar este 0 com este, né? E terei aqui 12 por 4 dá 3. Então, o meu N aqui é 3. E se você colocar isto aqui na máquina, o 120,19 dividir por 40, você vai obter um valor, né, aproximado a 3, qualquer coisa, e aproximando você vai ter o 3. Então eu recomendo que aproxime o número no princípio. Agora nós obtemos aqui o nosso N igual a 3. A fórmula é esta, não é? A fórmula molecular que nós vamos obter, onde o nosso N é 3. Então simplesmente vamos ter o que? O nosso C 3 vezes N, 3 vezes 3. O nosso N é 3. 3 vezes 3 dá 9, né? Depois vamos ter aqui o H, 4 vezes N, 4 vezes 3 dá 12. Então teremos aqui 12. Então esta aqui que é a fórmula molecular, né, desta fórmula empírica, dado este valor experimental da massa molecular. E esta fórmula que nós temos na alternativa D, né? A nossa alternativa é que é a alternativa correta. Aqui simplesmente você precisa de praticar, não é? Seguindo esses passos que eu acabei de explicar. Se você achar outros problemas relacionados com este, é simplesmente seguir os mesmos passos que eu acabei de explicar. Subscreva-se aí caso não seja subscrito e ative o sino de notificações para receber mais aulas e dicas de química como esta. Bons estudos aí e até o próximo número 22.